que você quer fazer? Pronto. Pronto? Bora lá, gente. Então, bom dia, boa quinta-feira para todo mundo. Não. Eu queria começar hoje pedindo para vocês uma salva de palmas, porque a semana passada a gente teve o feirão de negócios e a grande maioria dos que estão aqui participaram do feirão e foi muito legal, gente, foi um sucesso. Então, salva de palmas para a gente. Inclusive, queria deixar um recado para os que não conseguiram participar, porque a gente sabe que não foram todas as empresas do GET que conseguiram participar, né? Para os que não conseguiram participar, se programar para poder participar do próximo. Porque vai ser bem legal.
Quem me convidou foi o Renato, eu trabalho junto com ele. Bom dia, meu nome é Marcos, eu estou acompanhando a Isabel. Bom dia, meu nome é Michele, eu trabalho na Open House e fui convidada pela Morada. Bom dia, meu nome é Monique, quem me convidou foi o Garcia e eu trabalho na Sigma. Bom dia, meu nome é Sheila, também trabalho na Sigma, convidada pelo Garcia. Tudo bem. Bom dia, meu nome é Luanda, sou médica veterinária, atendo em domicílio e também faço doutorado na Unesp. Fui convidada pela Adriana. Pode ser. Oi, pede. Fala, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, é Metro Youssef. Eu estou aqui voltando depois de 2 anos e eu percebi uma coisa. Abre o Instagram de vocês aí. Abre mesmo, de verdade, abre aí. Como é que está a foto de perfil de vocês? Tá precisando dar um up aí? Temos um fotógrafo aqui, ó, Douglas Braz. Falem com ele, tirem a foto que está à altura de sucesso de vocês. O sucesso, minha gente, está na cabeça. Não precisa ter o sucesso agora. O sucesso está na cabeça para você conseguir o objetivo. Se não tem, fale comigo. Se não puder comigo, tem o Douglas ali para ajudar vocês a alcançar o sucesso de vocês. E quem aqui fala inglês fluente? Parabéns. Qual é seu nome? Érica, parabéns. Trabalho com Flávio Augusto na Wise Educação e a gente ajuda pessoas que ainda não falam inglês, ainda porque o mercado exige, e se você ainda não fala, você está atrasado, né? E com uma metodologia muito moderna, feita nos Estados Unidos, e um valor bem acessível também, pode falar comigo, a gente faz um combinado aí, para você ter o sucesso de vocês com a imagem e com o idioma no inglês. Obrigado. Uma salva de palmas para os convidados de hoje. Muito bem. Bom, e agora a gente vai para a apresentação mesmo de hoje. Hoje o nosso convidado, na verdade o entrevistado, vai ser o Rafael Araújo. Para isso, nós chamamos aqui à frente, para fazer o talk, o Pedro Souza. Pedro, pode vir. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Isso aqui está desligado. Aí, deixa ligado para a gente aí, por favor. Vou quebrar um pouquinho o protocolo. Esse microfone que está na sua mão aí, Adriana, rapidamente, antes de passar para o Rafa, alguém me mandou uma mensagem ontem à noite e falou assim: nossa, eu queria tanto ouvir, tem tanta gente nova no GEB, eu queria tanto ouvir o que eles fazem, uma rodada de pitch. Então, pô, vamos quebrar o protocolo? Então, dos membros do GEB, de trás para frente aí, não adianta correr pro banheiro, fecha as portas lá. Tá querendo escapar ali já. Fecha a porta aqui. Seu nome, sua empresa e o que vocês fazem rapidamente. Nós temos para cada pitch 15 segundos. Vamos lá. Valendo. Júlio César, e a gente fornece segurança e confiabilidade nos dados da sua empresa. Ótimo. Como é que é o nome da empresa? Grupo Insights. Opa. Danilo RB Móveis. Eu forneço para vocês uma boa cadeira para vocês trabalhar, render, performar e ter resultados excelentes aí no trabalho. Bom dia a todos, Edivaldo Garcia, do Escritório de Contabilidade Sigma. Eu sou um facilitador do dia a dia entre os órgãos governamentais e a contabilidade, para que você foque no principal, que é vender. Ótimo. Caramba, vocês estão afiados, hein? Bom dia, eu sou o Flávio da Belasoft. Eu sou garoto de programa. Trabalho com desenvolvimento de software, controle de estoque financeiro, compras, fiscal, para que você possa sentar confortável na cadeira do Danilo e usar a ponte fiscal com o Garcia. Fale com a Belasoft. Meu nome é Mauro, eu sou da Instituição Toledo de Ensino,
uma faculdade de ensino superior, escola de ensino superior, e a gente está aqui em Botucatu desde 2006. Sou o Neto Colense, da Colense Advogados. A gente presta assessoria jurídica, tanto na parte consultiva como na parte contenciosa, né, para a sua pessoa física ou para a sua empresa, né, visando aí facilitar o seu dia a dia de uma forma para facilitar a linguagem jurídica na sua empresa e na sua rotina. Eu sou o Paulo Daniel, da agência Clube do Marketing. Eu ajudo as empresas a se destacarem no mercado digital através de branding, marketing digital, conteúdo, tráfego pago e outras coisas mais. Se vocês precisarem de ajuda, sou o Paulo Daniel, do Clube do Marketing. Bom dia, sou o Dom da Pipoca Geométrica. Eu materializo as ideias que meus clientes têm e cataliso os seus maiores desejos. Não sei especificar exatamente o que eu faço, é tudo. Perdão. Bom dia, meu nome é Maicon, trabalho na Plus Tag Sites. A gente desenvolve sites de alta performance, landing page, para quem faz lançamento, né, Paulinho? SEO, a gente trabalha com otimização de T-Metrix e também PageSpeed. Entre outros serviços a mais aí, entre em contato com a gente, quem está disponível para fazer um B2B com vocês. Bom dia, Débora Souza, Luminove Cosméticos. Eu crio oportunidade para os empreendedores investirem em ter sua própria marca de cosmético no mercado. Bom dia, Lúcia Souza, aqui, irmã da Débora Souza. Tenho uma escola de oratória e comunicação, a Vox to You. Eu ajudo a levar a comunicação para o mundo, porque a comunicação é uma das coisas mais importantes que temos. Caramba, vocês estão afiados. Meu nome é Érica Cardoso, eu sou idealizadora da Dita Flora e através dos aromas a gente deixa a casa do nosso cliente perfumada de forma equilibrada e constante, e o nosso slogan é iluminando e perfumando vidas. Uau! Liliana Borges, sou fundadora da Clínica Vital Fios, clínica capilar. Ajudamos pessoas a recuperar sua saúde capilar através da área integrativa e totalmente personalizado. Bom dia, eu sou a Daciele, da Customize, e eu transformo ideias em presentes personalizados. Meu nome é Patrícia, sou da Andrade Soluções. Nós protegemos a sua empresa contra ataques cibernéticos e protegemos os bens mais preciosos dela, que são os seus dados. Caramba, gente. Não, pode passar, pode passar. Claro, pode passar. Ué, fazendo gracinha agora? Eu sou o Pedro Serafim, o pai do Pedro Rogério de Souza, entendeu? E eu organizo aqui o coffee break deles aqui e outra coisa, né? Se eu não estou aqui, ninguém come, né? Eu sou Renato Almeida, eu sou sócio da Wise, a gente ajuda os nossos clientes aí com soluções financeiras e também sou sócio da Lele Limpeza, uma loja especializada em produtos de limpeza aí. Olá, sou William Fagian, sou sócio da Etmos, sou assessor de investimentos, também especialista em investimentos, e também junto com a minha esposa sou sócio da Cuesta Vinhos, né? Então tem essa dupla função aí. Vocês viram que tem dois de investimento sentados do lado, né? Aqui não tem patifaria não, hein? Eu sou Felipe do Grupo Insights, nós fornecemos soluções tecnológicas de automação comercial para pequenas empresas, para que você tenha tempo para focar no que é importante para a sua vida. Bom dia a todos, sou o Fernando Brunhari, sou da Virtual Carros, facilito você se locomover para ir na empresa de todo mundo aí, ó. Bom dia, sou Elton Rosolino, da Dupla Negócios Imobiliários. Eu ajudo pessoas a encontrar o imóvel ideal com agilidade e máxima transparência em todos os processos. Eu sou Manu, esposa do Elton, faço a mesma coisa, tá? Bom dia a todos, meu nome é Silvio Pereira, eu trabalho com turismo, faço a sua última viagem. Vocês querem saber o que eu faço? Veículos funerários. Mas é brincadeira, além disso trabalhamos também com fibra de vidro, fazemos pedalinhos, caiaques, trabalhamos com ambulância. Então, se você precisar de alguma coisa relacionada além do último passeio, estamos lá à disposição de todos. Aqui, ó. A turminha do fundão. Morato. Quem? Morato. Ah, o Morato. Ah, essa tá escondida aí com os visitantes.
É que eu tenho que sentar do lado que eu convidei, né? É o mínimo que eu posso fazer, né? Meu nome é Rafael Morato, eu sou da barbearia Tio Morato e eu trabalho com dessensibilização ao corte de cabelo para crianças atípicas e traumatizadas. Muito bem. Velho, cabelo de velho também. Muito bem. Faltou alguém lá no fundo? Obrigado, Rafael, por ceder aí 10 minutos do seu tempo para a gente fazer o pitch. Bom dia, meu nome é Erika Neves, eu sou fundadora da Bicare e eu transformo vida através dos pés. Eu sou podologista e integrativa. Estou aqui para te ajudar a não deixar o seu pé deixar de te guiar para onde você precisa chegar. Bom dia, sou Luiz Pedro do Pedrinho Materiais e a gente está aí para entregar a solução e construir sonho. Ó, o Du. Vai no Du, vai no Du. Eu, além de cameraman, no dia de hoje, eu sou proprietário da Plustag, eu desenvolvo websites de alta performance, cuido dos seus e-mails e de servidores das empresas. Muito bem, vai no Douglas. Douglas, foge não. Para me apresentar, eu tenho que fazer assim, para vocês me reconhecerem, né? Meu nome é Douglas, eu ajudo as pessoas a perceberem o seu valor através do inconsciente. Sou retratista profissional. E para os que não sabem, eu sou parente do Du agora, né? Não estou namorando a filha dele, mas é que agora a gente adquiriu a loja Carrega do bairro, então sempre que precisarem imprimir fotos, revelar fotos produtos, ou fotos para seu evento, alguma coisa nesse sentido, nós estamos à disposição. Tá bom? Maravilha. Show de bola. Sou eu, né, agora? Bom, eu sou a Adriana e eu faço a sua empresa economizar pelo menos 60% do seu orçamento. Eu tenho o co-work, né, que é esse co-work onde a gente está, que é um espaço compartilhado de trabalho, onde você consegue economizar tempo, você consegue economizar e se concentrar no que você realmente precisa, que é se preocupar com a sua empresa. Todo o resto a gente tem para você. Temos sala de reunião, centro de eventos, salas privativas e tudo que você precisar, só entrar em contato comigo. Muito bem. Quem faltou? Tem mais alguém? Rafael, mas ele vai se apresentar. Então, o Rafael é o último e eu sou o penúltimo, tá? Pode já vindo para cá. Pedro Souza, quem está vindo pela primeira vez, não me conhece ainda. Eu sou professor de empreendedorismo e recursos humanos e me especializei nos últimos 12 anos em ajudar pessoas a ativar todo o potencial que elas têm, fazer elas descobrirem o que elas têm dentro delas, porque às vezes elas estão procurando no outro, mas está dentro delas. Elas ativam isso e elas atuam no mercado em alta performance. Acredite, você pode atuar em alta performance, não é só atleta que atua em alta performance. É só você conduzir sua mente da forma correta, conduzido por um profissional que saiba fazer isso. Então, tome cuidado que no mercado tem muitas peças aí, então só afim do seu dinheiro. Né? Procure profissionais que realmente foram transformados e querem transformar a vida de outras pessoas, tá bom? Esse sou eu e o que eu faço. Muito obrigado. E agora uma salva de palmas para o Rafael, que vai ser o Jab Talks de hoje. Que vem a ser o cunhado, né? Sabe que o Rafael é meu cunhado, né? Ou não? Quem não sabia, descobre hoje. Ele é casado com a minha irmã, infelizmente. A parte boa da família. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Tá ligado. Desde que às vezes acaba a bateria, daí fica na gravação sem... o Rafael está aqui quanto tempo no Jab? Esse ano deu um ano ainda, né? Começamos aqui em fevereiro para março, então tá indo para um ano ainda. Estamos aí com 6 meses de Jab. Muito bem. E fala para o pessoal um pouquinho aqui a proposta para quem está visitando. A gente tem um encontro que é dica, inclusive ficou um recado sem dar. Semana que vem vai ter uma super dica. Não é porque serei eu que vou dar, tá? Mas é um conteúdo super enriquecedor e você vai poder trazer um membro da sua equipe e também um convidado, tá bom? Que é uma dica transformadora para os seus negócios, tá? Essa dica, se você conseguir aplicar 10% dela, aumenta 30% do seu faturamento, tá bom? Desculpa, a proposta da gente aqui hoje no Jab Talks, antigamente a pessoa vinha com o PowerPoint e falava, não sei o que, financeiro, tal, e a maioria ficava, porque ninguém aguenta mais PowerPoint, não é? Falar, alguém aqui gosta de PowerPoint? Então vamos falar para todo mundo que é palestrante, aprenda a fazer uma apresentação com um slide ou 2 no máximo, que as pessoas não aguentam mais PowerPoint. E aí foi um olhar da diretoria que fez com que a gente mudasse para esse formato, Jab Talks.
porque a pessoa fica mais tranquila, vocês podem fazer perguntas, e aqui a gente extrai mais informações do que, às vezes, a pessoa que monta uma apresentação mais técnica, né? E, às vezes, eu não estou afim de saber a técnica do negócio, né? Mas eu estou afim de receber dicas. Então, hoje vai ser um misto, onde ele vai dar dicas para o seu negócio, porque ele vai falar o que ele faz, e a gente também vai entender por que ele faz o que ele faz e quanto tempo ele faz o que ele faz, que dá autoridade para ele estar aqui com a gente hoje. Então, o que você faz? Da onde você veio? Qual que é o benefício do que você entrega para as pessoas, primeiramente? Então, vamos lá. Minha parte aqui é ser um consultor e hoje eu faço uma assessoria como contador. Então, depois de mais de 18 anos já no mercado financeiro aí, e trabalhando na área contábil, eu passei a cuidar mais na área consultiva, mais na parte de assessorar realmente a empresa, porque eu vi depois de quase 2 décadas no mercado contábil que a maior dificuldade da empresa é organizar a empresa. Então, tem o contador, tem a empresa lá por trás, nos bastidores, mandando a parte de documentos e tudo, mas, no geral, as empresas estão sempre bagunçadas. Então, às vezes, você acha que está tudo certo, mas não está, você está fazendo as coisas de um jeito que você acha que seja o melhor e não é. E aí, quando você não tem alguém que realmente dá uma consultoria, te assessora para você evitar contratempos futuros, aí você tem muitos percalços, e aí, por esse motivo, eu fiz uma repaginada e passei a parte mais de assessoria, consultoria, para poder filtrar esses problemas dentro da empresa no dia a dia. Mas já há 18 anos, pelo menos 18 anos já formado, fazendo atuação, trabalhava na parte privada, a maior parte desse período foi na parte privada, e atualmente eu já estou com a empresa própria, por conta que não fazia mais sentido para mim continuar em São Paulo, naquela selva de pedras, e aí decidi vir para o interior, ter um pouco mais de qualidade de vida, e conseguir fazer o trabalho, porque hoje com home office e tecnologia a gente consegue estar em qualquer lugar e resolver o problema de qualquer um a qualquer distância. Maravilha. Então, você veio de São Paulo para cá, e eu acredito que os problemas que tenham nas empresas lá são os mesmos que tem aqui, né? Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza, e o maior dos problemas é que normalmente as pessoas têm uma visão de que a empresa grande ela é organizada. E, infelizmente, as empresas grandes são as que mais têm problemas, porque é uma concentração muito maior. Então, você olha, às vezes, uma rede de supermercado muito famosa e você pensa, poxa, aí o pessoal deve estar redondo. E muitas vezes tem muitos problemas, tem muita coisa. E é o desafio do empresário, não tem jeito, porque ele tem que lidar com uma carga tributária muito grande, ele tem que lidar com legislação que muda o tempo todo muita burocracia, mexer com órgãos públicos, repartições. Meus amigos da contabilidade aqui sabem como que é, quando a gente vai fazer uma alteração e vai, volta, mas o empresário não sabe o que está acontecendo. Nós, os bastidores, estamos lá. E vai na repartição, e volta, e canela de novo, e tem que ficar entendendo o que eles querem. A ponto de você chegar a entregar o documento, aí ele fala para você, então, mas não é assim, eu quero assado. Aí você volta e faz exatamente o que ele falou. Quando você volta, então, mas não é assim, é desse jeito, porque agora já é outro atendente. Então, cada um quer definir o que ele quer para o processo, e você fica sofrendo com isso. Então, dificulta muito, as empresas têm muitos problemas, muitas vezes por conta disso. A dificuldade que ele tem de resolver, ele fala, deixa aí, depois eu vejo. Quando ele precisa, na maior hora, ali, a hora mais importante, a hora que ele não tem o que ele precisa. E aí vira um problema muito grande. Talvez por isso a leitura de fazer ser consultivo. Exatamente. Né? Porque você pode assessorar a pessoa nesse dia a dia, não é simplesmente, porque talvez o que a maioria dos empresários tem a visão é que o contador é aquele que vai mandar as guias para pagar, né? É uma marca, por assim dizer, né? Eu sempre quis quebrar um paradigma, eu escutava sempre assim, contador é baixinho, barrigudo e com um chapeuzinho na cabeça, tinha até os desenhos que mostravam isso. É o baixinho barrigudo. Meu amigo Garcia também está aqui para mim quebrar esse contexto, né? Alto, nada de barrigudo. Baixinho da Brahma. Então eu queria meio que quebrar esse conceito, porque eu sempre olhava as coisas muito engessadas. Uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, trabalhando em São Paulo, dentro de um dos maiores escritórios que tinha na cidade, de referência, muito antigo. Para você ter uma ideia, o registro 01 no CRC de São Paulo, se você olhar, era o bisavô do dono do escritório. Então, tinha uma referência muito grande. E nós continuávamos digitando documento manualmente, em pleno século XXI. E eu sempre olhava para aquilo e falava, gente, não faz sentido com tanta tecnologia, por que vocês não repaginam a forma de trabalhar? E eles não repaginaram até que precisaram até mesmo mudar a estrutura da empresa, reformularam, descontinuaram o escritório e passaram a continuar cuidando de outras empresas que eles tinham. Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer diferente nesse sentido, de ajudar. Porque, por exemplo, aqui tem vários empresários. Se eu perguntar para todos vocês aqui, que tem empresa, quem aí tem o CLI da sua empresa?
CLI. Levanta a mão. Levanta a mão, quem tem o CLI da sua empresa. Eu tenho porque ele que foi para mim. Aí você fala, o que é CLI? Quem tem contabilidade da empresa, levanta a mão. Quem tem contabilidade aí, gente? E quem não está levantando a mão é porque não prestou atenção. Entendeu? Quem tem contabilidade aí na empresa aí? Aí, agora está começando a levantar a mão. Fique com vergonha, não. A ideia é ajudar vocês a entenderem mesmo. O CLI, ele é um certificado... Sabe aquela licença de funcionamento? Toda empresa tem que ter uma licença de funcionamento. Hoje, ele é integrado. Então, quando você faz a abertura da sua empresa, sai um certificado integrado, onde já está vigilância, CETESB, bombeiro, está tudo integrado. E você precisa fazer isso. Se você não tem, eu recomendo que após essa reunião você se informe sobre isso, porque senão você pode ter um problema de fiscalização no seu estabelecimento e nem está sabendo que está sem a licença. É diferente do alvará de funcionamento. O alvará, ele foi substituído por essa licença. Não impede de o órgão específico vir te fiscalizar ou vir ver se está tudo certo, porque nele, como ele é integrado, então você vai responder alguns questionários com relação à atividade que você exerce. Então, se tem envolvimento com animais, se tem problema de vigilância sanitária, você vai mexer com produtos químicos, então você vai respondendo aquilo ali. Então, antigamente você tinha que pegar uma licença ou alvará em cada repartição dessa. Hoje não, faz integrado, que é esse CLI. Só que as pessoas nem sabem que ele existe. E aí tá lá, a sua empresa rodando, sem a licença, de repente, fiscalização. Cadê o certificado? Cadê a licença de funcionamento? Não tem. O que é isso? Vou ligar para o meu contador. Aí corre para fazer na hora. E aí é o contratempo que... E não sai na hora isso aí. Não sai na hora porque é um processo que, primeiro, para ele ser iniciado, a prefeitura do município tem que liberar. Então, se você está numa cidade de interior, por exemplo, que o rapaz lá da prefeitura fica lá na mesa esperando o dia que ele resolver apertar o botão para liberar para você, vai demorar. E me diz uma coisa, o que pode acontecer, por exemplo, o meu contador pode ir lá, não, eu estou precisando urgente para não tomar uma multa, sei lá, estou hipoteticamente aqui. O que pode impedir desse documento sair da prefeitura? O que pode impedir, por exemplo, primeiro, você vai ter que dar início no processo. Se, basicamente, você tiver o mínimo aceitável para iniciar esse processo, vai sair uma CLI parcial. Agora, você vai precisar do bombeiro, a licença do bombeiro do prédio para você poder finalizar o processo. Se você não tiver a licença do bombeiro, não vai finalizar o processo. Entendi. Então, você precisa ter toda a documentação pronta. E muitas vezes o que acontece? Existem prédios que você nem tem o alvará do bombeiro para o prédio. E aí, quando você vai fazer, imagina uma indústria, se estabelece num espaço, e aí, depois de tudo pronto, máquinas, pessoal, administrativo, comercial, aí você vai tirar a licença, não sabe que o prédio não tem nem alvará do bombeiro. É verdade. Acabou. Teve um caso real, quando nós íamos abrir o co-work, né? O Edivaldo Pereira, né? Que é membro do GEB aqui, ele falou assim, viu, antes de vocês assinarem o contrato com a imobiliária, você não conhece ninguém do corpo de bombeiro, nada para verificar para você? Porque o prédio tem escada, pode ser que para o seu ramo de negócio não aprove. Aí você assinou, a imobiliária não se responsabiliza, assinou. Eu falei, sério? Mas pode ser que ele barre? Claro. A gente levou um rapaz lá do corpo de bombeiro, ele falou, tem que pôr elevador externo aqui. Aí a gente falou com o dono, era 40 mil reais o elevador, ele falou, eu não tenho interesse de colocar. Então eu espero que tenha uma pessoa do ramo que não precise de elevador aqui. Porque a alegação como é um co-work, no andar de baixo eu não conseguiria dar o mesmo atendimento excelente para um cadeirante como no andar de cima. Então ele ia se sentir constrangido, então por isso não poderia. Teria que ter a aprovação do corpo de bombeiro, então é importante isso mesmo. É por isso que eu consultivo essa parte de assessoria, porque no dia a dia o empresário ele não sabe, ele não tem como acompanhar tudo isso, e nem se ele é o que puxa o negócio, ele não tem que perder tempo realmente com essas demandas. Ele precisa gastar o tempo dele fazendo com que o negócio prospere, evolua, comercialize cada vez mais, e essas coisas roubam muito tempo. Uhum. E aí, quem mexe com burocracia sabe o quanto tempo a gente perde. Qualquer coisa que você precisa fazer numa repartição pública, você perde muito tempo. É fila, é espera. Aí você chega lá, não tem ninguém no balcão. Pega a senha ali. Aí você pega a senha, aí você senta, aí você espera, a pessoa chama, agora você pega outra senha. Então, olha só, imagina você tendo que atender o cliente, em vez de atender o seu cliente, fazer uma venda, você está indo lá, pegar a senha, ficar na fila, esperando. Não faz sentido nenhum. Então, o meu papel hoje é esse, porque eu via as coisas acontecendo, via que muita coisa passava por conta disso, porque o empresário não necessariamente ele é um administrador e ele saiba administrar, está tudo bem, porque o papel dele é fazer negócios. Só que ele precisa entender que ele tem que ter alguém para administrar.
Se ele não tem alguém para administrar, que ele tem alguém que dê uma consultoria para ele não ficar perdido totalmente. Legal. Então, eu preciso entender isso. E nas suas andanças aí nos atendimentos, você atende empresa desde microempreendedor até médio porte, grande porte, tranquilo? Sim, em alguns casos eu fico apenas no consultivo, mas o pequeno empreendedor, o médio, na área de prestação de serviços, são um nicho que eu foquei um pouco mais, porque esse é o pessoal que ele não tem tanto aparato, ele não tem tanta ferramenta, tanta munição para poder cuidar do negócio dele, diferente de um grande empresário que já está mais bem estruturado, que já tem bem definido o seu trabalho. Então, eu ajudo mais esse pessoal que está começando. Eu prefiro pegar esse nicho. Por quê? Porque eu sei que é a pessoa que mais precisa. Porque a vida útil de uma empresa que começa é muito curta, se ele não tem organização, menos ainda. Então, eu foquei um pouco mais nessa classe, mas também presto assessoria e consultoria para empresas maiores, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a puxar e vou pedir para a galera ajudar aí nas perguntas, porque eu sei que vão aproveitar, né, a consultoria de graça aqui, ó. Qual que você acha que é o maior problema? Qual que é o problema que você mais apaga incêndio? Eu já vou falar apaga incêndio porque eu sei que é assim mesmo, né? Geralmente as pessoas ligam para o contador só para apagar incêndio, né? Qual que é a maior dificuldade que você tem enxergado aqui em Botucatu? Depois que você chegou aqui. Botucatu, regularidade das empresas. A maioria das empresas com a situação fiscal irregular. Então, vê que não sai certidão, tem débitos, tem falta de... No caso da CLI, das licenças, regularidade realmente muito alta. Outra coisa que está chamando bastante atenção é a questão da confusão patrimonial, que é algo que a gente sempre fala, mas nunca acontece. Às vezes, quando você fala para a pessoa, olha, está confundindo aqui o patrimônio, mas não entendi, o que eu estou fazendo? É a famosa conta física para fazer tudo. E aí você pega a conta da empresa e fala assim, cadê a conta da empresa? Não tem conta da jurídica, só tem a conta física. Assim, tá, e como é que você separa as coisas? Não separa, tá tudo aí dentro. Então, esse é um problema muito grande e isso tem ocasionado muitos problemas na pessoa física na hora do imposto de renda. Então, é uma cadeia de eventos. E isso é uma coisa que eu tenho pego muito aqui em Botucatu, inclusive das pessoas que você fala assim, poxa, as que menos vão ter problema porque é o mais pequenininho, microempreendedor, os MEI. Então, o MEI, ele não entrega a declaração, só tem uma declaração no ano, não entrega, não paga a DAS, que é só uma DAS fixa no mês, não paga. E aí, quando você vai ver a regularidade, não tem, aí ele vira para mim e fala assim, eu preciso de uma declaração de faturamento para poder financiar uma casa. Assim, amigo, a gente faz consultoria, milagre é outro setor, não tem o que fazer aqui. Aí então, é Jesus, né? Aí chama ele, porque não tem o que fazer. Então, essa bagunça é algo que tem sido muito recorrente desde que eu cheguei aqui em Botucatu, mas não é exclusividade de Botucatu. Sim. É um problema que eu vejo já desde que eu comecei a trabalhar na área, sempre existiu. Essa questão de confusão patrimonial do empresário não querer separar a conta física da jurídica é algo que é, assim, massivo e é o que mais atrapalha o crescimento da empresa. Perfeito. E quando você falou lá que você estava num escritório, eu conheço, né? Eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhava para o grupo, né? Para o mesmo grupo. E quando você falou que lá carecia às vezes de um processo tecnológico para facilitar. O que você trouxe na leitura da sua empresa de tecnologia que as pessoas podem se sentir mais confortáveis de fazer um trabalho junto com você consultivo? Então, como nós temos aqui alguns colegas que mexem com o sistema operacional, eles sabem a dificuldade que é você ter uma boa ferramenta, mas não ter ninguém que saiba operar do outro lado. E aí o seu produto acaba sendo desvalorizado, mas não é porque ele não é bom, é porque a pessoa na ponta não sabe usar a ferramenta. Então, eu olhava para essa demanda no mercado, porque eu vi que começou a aparecer muitas contabilidades online. E elas oferecem um serviço muito bom, que entrega um resultado que é esperado, de uma parte mecânica contábil, só que as pessoas não tinham coragem de acessar aquilo. Ela falava, como é que eu vou ter uma contabilidade online sem saber quem está do outro lado? Eu não sei colocar essas informações dentro do sistema, eu não sei o que fazer, e eu não vou fazer nada disso. E ela vai para o tradicional, continua no tradicional. Então, para ganhar tempo, nós precisamos automatizar as funções, não tem como você fazer diferente. Então eu falei, vamos juntar o útil ao agradável. As pessoas precisam disso e elas não sabem chegar até lá, e você aponte para as duas coisas. Então, para que eu consiga dar uma assessoria e consultoria para você, eu deixo você conectado em um sistema, que esse sistema está rodando integralmente 100% e 24 horas, independente se você continue comigo ou não, você vai ter sempre a contabilidade sendo feita, só que você está conectado nesse sistema, enquanto eu
junto com você, pensamos nas ideias e nas soluções para você otimizar o seu tempo e otimizar o resultado da empresa. Não ficar preocupado, olha, entreguei a declaração, não entregou a declaração, pagou o imposto, olha, veio o imposto, não fez o imposto, não. Vamos focar no que realmente importa. Então, as demandas do dia a dia, me dá aqui as notas, me dá os documentos, me dá aqui as informações. Alimento tudo na plataforma, coloco tudo lá, vai gerar os resultados que nós precisamos e, nos bastidores, nós continuamos gastando tempo com o que realmente precisa. Então, e a plataforma eu consigo acessar dados em tempo real? Se desejar acessar, sim. Se desejar só ter informação de relatórios, eu posso entregar também só o relatório. Porque em alguns casos, as pessoas elas têm muita dificuldade. Então, ela fala assim, eu não preciso ter acesso. Eu quero só que você cuide. Então, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer vamos cuidar, vamos fazer todo o planejamento. Vai estar tudo em ordem. Mantém a regularidade, entrega os relatórios. Porque tem casos que a pessoa fala assim, e é muito comum hoje em dia, as pessoas falam, não quero mais nem ver e-mail. Eu não aguento mais e-mail. É possível enviar todo mês o relatório com os demonstrativos, as declarações que foram entregues, só que tem pessoas que falam, não quero. Outros falam, só me manda pelo WhatsApp. Aí você enche de WhatsApp com mensagem e fala, não, para de mandar de WhatsApp. Então é o que a pessoa preferir. O que ela desejar, a gente atende na demanda dela, mas que vai facilitar o dia a dia dela. Porque o que ela quer? Que a minha empresa esteja regular. Certo. Ponto. É isso que eu tenho que ter a confiança. Então, quando você está ali com as suas certidões sempre validadas, tudo em ordem, você sabe que está tudo sendo feito, porque senão as certidões não saem. Então, é algo importante e eu recomendo que todos sempre façam isso, de tempos em tempos, pelo menos cada 3, 6 meses. Tirem as certidões da empresa de vocês, porque a coisa mais desagradável e que traz mais transtorno é na hora que você mais precisa, vai fazer o serviço, está na hora ali, já com prazo para entregar, não sai a bendita da certidão. Aí tem que correr atrás para descobrir o que é que está segurando para poder liberar. Então, o objetivo é esse, é conectar a tecnologia com a empresa e para falar para o empresário, né, não ficar com essa preocupação de como fazer as coisas. Aí eu entro com a parte de assessoria e consultoria para poder unir as duas pontas. Perfeito. Então, vocês entenderam? Então, ao invés de fazer um processo mecânico muito, então é imputado em tecnologia, só que se passar isso para o cliente vai falar, eu não tenho tempo para, ou ele vai imputar os dados errados. Então, ele faz esse trabalho, ganha tempo do cliente, e o tempo que sobra, ele assessora o cliente. É isso, não entendi. Exatamente isso, né? E aí ele assessora o cliente em outras tomadas de decisão que ele precisa tomar, inclusive financeira também, né? Sim, tanto que essa é uma questão que quando eu olhava para a empresa, eu sempre ficava naquela redundância, falava, poxa, mas não é possível, o empresário fatura milhões e é sempre essa bagunça, essa salada e não resolve, e tem um problema e não sai disso, e todo ano após ano, a mesma coisa. Qual que é a solução? É cuidar do empresário, não é cuidar da empresa. Aí você olha e fala assim, por que tem tanta dificuldade nas empresas no Brasil? Porque a educação financeira é a coisa que mais falta para o empresário. E para qualquer pessoa no nosso país aqui. Se nós olharmos para o Brasil, a gente sabe quanto é carente a questão de educação financeira. Quando você cresce na sociedade, quando você pede para o pai, assim, R$2 para comprar uma bala, e fala, para que você quer tanto dinheiro? Você fala assim, como é que eu vou crescer com a educação financeira na minha vida se eu tenho dinheiro como um vilão? Então, nesse aspecto, eu comecei a trabalhar com consultoria financeira para fazer planejamento orçamentário, para ajudar uma pessoa física comum a entender que ela precisa ter minimamente uma organização financeira. Assim, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu não sou um investidor. Não precisa ser investidor, você precisa ter organização na sua vida, porque isso vai refletir no seu negócio e você consegue ter mais tranquilidade, ter mais paz na vida, porque não tem empresário que consiga fazer bons negócios preocupado como está lá na guerra em casa, né? Então, com isso eu passei a fazer planejamentos também financeiros e aí com essa questão da tecnologia, ele proporciona isso, você ter tempo para sair daqui do meu escritório, ir lá na empresa, vou lá no Fernando, vou lá no Rafa, e falar assim, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento juntos. Porque se não fosse tecnologia, eu estaria atrás da mesa, como eu fiquei 18 anos, digitando documentos dia e noite. Então dá para ajudar a pessoa física comum, ou qualquer outra pessoa que desejar organizar minimamente a vida dela financeiramente, para poder ter uma clareza para a tomada de decisão. Porque ninguém sabe se pode comprar um equipamento novo para usar na empresa, se ele não sabe qual que é a previsão de caixa dele para o próximo ano, e ele vai quebrar se ele comprar aquilo. Perfeito, perfeito. Eu vou abrir para perguntas, mas eu queria fazer uma outra, senão eu vou esquecer. Eu não vou perguntar para você que conselho você daria para alguém que está entrando na sua área, porque seria uma pergunta, mas depois eu quero saber essa resposta. Mas eu queria que você desse um conselho. Que conselho você daria hoje, mesmo que seja bem básico, para uma pessoa que está empreendendo e está com dificuldade financeira na empresa? Porque é bem o que você falou, né? Às vezes a pessoa não consegue comprar
um produto, uma máquina, alguma coisa que vai aumentar o faturamento dela, porque ela não tem controle de nada, então ela acha que ela não tem, né? Que basicamente, alguns anos atrás, quando você começou a cuidar para mim, era o que acontecia comigo. Eu achava que não podia adquirir coisas porque estava uma confusão. Algumas coisas misturadas, depois que organizou, viu que dá. Só que dá, pode comprar, mas compra parcelado assim, que aí fluxo de caixa dá. Então, isso dá uma clareza e uma tranquilidade muito grande. Então, que conselho que você daria hoje para os empresários que estão achando que não é possível dar o próximo passo, fazer aquela melhoria na empresa, adquirir aquele produto, aquela máquina, aquele serviço, ou até mesmo muita gente, a gente fala isso aqui bastante, o empreendedor precisa investir mais na cabeça dele. Mas às vezes ele vê alguma coisa, vê um curso, vê uma mentoria, vê um treinamento, alguma coisa, ele acha caro porque tá uma bagunça a empresa dele. Nunca sobra dinheiro, né? Então, que conselho que você daria? É uma coisa que ninguém está disposto a fazer. É parar para analisar o problema. Porque o que acontece? A pessoa, ela vira e fala assim, eu não tenho como comprar essa ferramenta, eu não tenho como fazer isso. Mas ao mesmo tempo que ela fala que ela não tem como, ela não para de fazer outras coisas e de consumir outras coisas que não vão fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, eu já cansei de ver, por exemplo, empresário que fala assim, eu não tenho como comprar essa máquina. Só que o valor que ele gasta mensalmente com excessos no dia a dia dele, ele compraria a máquina. E aí você fala, por que você não comprou a máquina? Não, porque eu não tenho como. Tem, só que você não avalia o seu cenário, você não dedica tempo realmente para fazer o que você precisa, e é cansativo, é doído fazer isso. Porque quando já teve situações em que foi fazer planejamento orçamentário, que a pessoa fala assim, não tem dinheiro para nada. Eu falei assim, você tem, senta aí, vamos fazer. E aí você passar 3, 4 horas analisando as finanças da pessoa, e aí a pessoa, depois de tudo isso, fala assim, caramba, não é que dá para fazer? Só que precisou gastar tempo. E ela não quer dedicar esse tempo para poder analisar as finanças, analisar o problema. E em alguns casos, Pedro, o maior problema é que a pessoa tem medo. Eu já tive cliente que ele falou assim, eu tenho medo de saber o tamanho do problema, então não quero ver. E aí continua rolando a bola de neve. Então, esse é o maior desafio de todo empresário, porque ele tem que saber dedicar tempo e falar assim, eu tenho que enfrentar esse bicho aí, não vai ter jeito, porque quanto mais tempo eu negligenciar, mais tempo eu fico aqui amarrado. Então você para, senta, analisa, resolve e define. E aí você consegue ver que, mas a máquina valia R$1.000. Tá bom, você não tem os R$1.000, mas você tem R$100, você vai conseguir comprar parcelado em 10. Compra a máquina parcelada, porque você pode fazer diferença quando você tem organização e planejamento para fazer realmente uma tomada de decisão, você investir numa coisa que realmente vai te trazer resultado, porque essa é a diferença. As pessoas ficam lá queimando ficha com coisas que não fazem relevância nenhuma na vida, e o que realmente vai trazer o resultado que traz diferença, ela não faz. Então, a minha esposa mesmo, a Kátia, ela tinha uma dificuldade muito grande com relação a isso. E eu queria muito ajudar ela, só que ela tinha um problema inverso. Isso é conceito do Pedro Souza, pai. Assim, eu só compro porque eu tenho dinheiro no bolso para pagar. Como é que o empresário trabalha só com caixa própria 24 horas o tempo todo? Não dá. Você queima caixa muito rápido, você não consegue ter um retorno, porque você vende parcelado em 12, recebe, só que você comprou a matéria-prima e não pagou em 12. Então você imagina alguém que está sempre lá, paga à vista matéria-prima, recebe parcelado, paga à vista matéria-prima, recebe parcelado. Não adiantava. Aí acontecia, né? Blim, blim, Banco Central, me empresta 1.000. Me empresta 1.000, me empresta 1.000, me empresta 2. Fala assim, não, tá errado isso daí. Não é assim que funciona. E aí, quando você ensina a pessoa a ver que ela pode negociar e que ela precisa fazer isso em prol do negócio e para poder ter fluidez e ter uma vida saudável financeiramente, aí ela começa a entender, porque aí você perde o medo. O problema sempre é o medo. E aí a pessoa tem medo de assumir um compromisso que ela não vai conseguir honrar. Porque aí entra a questão de uma crençazinha lá, né? Sim, de, só posso comprar o que eu posso pagar. Então, se é para um negócio, não pode pensar assim. Eu preciso de uma máquina para trabalhar. Imagina eu tendo um computador que não roda bem, trabalhando só com tecnologia. Aí fala assim, não vou comprar um computador de 4, 5, 6 mil, só vou comprar o de 1.000. Aí o de 1.000 entrou na internet e trava. E aí? Então você tem que ter esse olhar mais focado. O que realmente vai fazer diferença para o meu negócio? O que eu realmente preciso ter de ferramenta? O que eu preciso realmente gastar? Porque se for superficial, não for fazer diferença, não faz sentido você gastar para fazer aquilo. Quem está desde o começo no JEB, lembra? A gente capengou para comprar o computador, né? Putz, computador caro, cara, tem que comprar, mas ele vai rodar recurso de vídeo, tudo. 5 pau. O Paulinho falou para mim, mano, já que vai gastar 5, gasta 7, cara.
compra um computador que não pega vírus, compra um Mac. Mano, que Mac? Eu tinha ódio de... Tinha ódio, falei, que Mac, cara. Mas era é verdade, era um preconceito por crença limitante, porque assim, eu queria ter, mas como não podia, então queimava o negócio. E um monte de nós aqui fazemos isso, com um monte de coisa, tá? Quando a gente comprou o computador, eu nunca formatei nenhum computador que a gente comprou até hoje. Eu nunca precisei mandar num técnico, nunca precisei mandar em nada. Então, e o outro, né, compramos o computador, pagamos suado, parcelado, nitro, placa tal, quando a gente precisava. Então, é realmente isso, é mais pura verdade, que eu só ouço verdades aí, só ouço verdade. Então, você diria que as pessoas têm que reservar tempo? Precisa, porque se o empresário ele achar que ele só vai viver 24 horas focado em vender, ele não sabe o que é fazer negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio, eu tenho que ter o dia de prospectar cliente, eu tenho que ter o dia de avaliar se eu estou tendo resultado ou não, eu tenho que avaliar se as coisas estão organizadas ou não. Então, tem que ter tempo para isso. Se você não dedica tempo para isso, você vai deixando coisa para trás, e essas coisas que vão ficando para trás, para você hoje são coisas. Para quem está olhando com um olhar financeiro, é dinheiro sendo jogado fora. Sim. Então, não dá para ficar desperdiçando. É finito, o recurso que você tem ali, pouco às vezes à disposição, você vai ter que avaliar e otimizar ele ao máximo, senão aí depois fica assim, eu não aguento mais pagar imposto, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. E eu vou falar uma coisa para vocês, empresários, do fundo do meu coração. A carga tributária do Brasil é alta? É alta. Só que vocês preferem pagar 2 vezes o imposto. Sabe por quê? Vocês não fazem a contabilidade da empresa, de modo que vocês tenham uma demonstração de resultado e tenham lucro no final do ano para distribuir como lucro isento. E aí vocês reclamam da carga tributária e no final do ano pagam imposto de renda na declaração porque não tem lucro isento. Paga 2 vezes. Salvou minha vida isso, não? Entendeu? E aí agora que vão começar a tributar dividendos, estão doidos para tributar dividendos, todo mundo vai querer correr para fazer agora balanço. Aí começa a tributar dividendos, você fala, é maldito! Agora que eu comecei a fazer certo. Então aproveitem, gente. A contabilidade, ela é para ser uma agregação do seu negócio. Só que devido a algumas questões, alguns enxergam a contabilidade como um vilão. Só que o vilão lá, tá lá para fazer você evitar problemas. Em São Paulo tinha uma briga boa. Agora, ô Neto, não fica bravo comigo não, Neto. Mas em São Paulo tinha uma briga boa com os advogados lá, que tinha a parte jurídica. E aí a gente falava assim, vocês ficam dando mais ouvido para o advogado do que para a gente da contabilidade. Por quê? Eles falavam assim, não, a gente não dá mais ouvido. O honorário deles é o dobro do nosso, o nosso é menor, e vocês dão ouvido só para o advogado. Não, mas eles vão resolver o problema lá na frente. Falei assim, mas esse é o problema. O advogado, ele vê o que ele pode defender. O contador vê o que ele pode evitar. Por isso que o advogado fica bravo com a gente. Olha, vai ficar bravo comigo agora. Assim, o advogado vê o que ele pode defender. Ele sabe, isso aqui é possível de defender. Então, por exemplo, teve uma situação lá em São Paulo, você deve lembrar do mercado Irota. Lembro. Grande Irota, trabalhei 18 anos incansavelmente para aquela empresa. E tinha uma situação lá de uma questão tributária que os advogados orientaram o mercado a fazer. Pode fazer que não tem problema. E o contador o tempo todo, o dono do escritório, falando, não faz, faz assim, faz assim, faz assim. Vamos fazer do jeito do advogado? Beleza. Deu certo? Deu certo, mas o que teve de honorário recorrendo nas decisões para poder depois, no final, ganhar a causa, se tivesse feito do outro jeito, tinha resolvido. Então, assim, faz um esforço, realmente organiza as coisas, e essa questão de demonstração de resultado para vocês apurarem o lucro da empresa e colocar no bolso de vocês com isenção de impostos, eu não consigo entender por que uma empresa hoje não faz isso. Eu não consigo entender. Porque é algo que a lei permite que você tenha à sua disposição e você não utiliza. E aí chega no final do ano, além do imposto da empresa, paga de novo. Muitas coisas que a gente adquiriu para os nossos negócios foram depois dessa leitura. Ele explicou umas 3 vezes, eu falei, cara, não entendi, porque era muito bom demais para ser verdade. Quando ele explicou, eu falei, não, mas... Ele falou, cara, você está pagando um monte de anos 2 vezes. Vou mostrar quanto você pagou ano passado. Você pagou isso aqui, ó. Não, você não está precisando comprar não sei quantos ar-condicionado, o dinheiro que você pagou dava para comprar. E aí foi surreal. Aí eu falei, não, então vamos fazer, pelo amor de Deus. E realmente vale a pena. É bem legal, é bem interessante. Depois marque um B2B, que era a pergunta que eu ia te fazer. Fala só para mim, 95. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta muito estratégica, cara, sobre isso. Alguém quer fazer, mano? Eu tô indo, se ele quiser levar. Por favor. Pode deixar. Testando. Bom dia, Rafael. Bom, Marcos. Bom dia, bem. Teve um momento que você falou ali
confusão, né, nas contas bancárias, física e da empresa. Como você trabalha também a confusão na própria cabeça da pessoa? Que ela não consegue enxergar a empresa como sendo outra coisa que não seja ela mesma. Então não existe, muitas vezes, já ouvi isso inclusive, não existe empresa, existe eu. Como que você trata esse tipo de situação? Essa pergunta é muito boa, viu? Muito boa mesmo. E isso é uma questão que a gente vai realmente tratando ela aos poucos, porque isso é a frase de todo empresário. Ela fala assim, quando você fala, você não pode tirar o dinheiro da empresa do jeito que você quer. E aí ela fala dessa seguinte forma, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Aí eu vou falar para ele assim, ó, você tem que entender uma coisinha. Sabe quando você abriu um CNPJ? Personalidade jurídica, ela tem vida própria, não é mais você. Você só cuida dela. Então isso você vai trabalhando aos poucos na cabeça do empresário. Ele tem que entender que o negócio, ele não é uma extensão do corpo dele. Se tornou uma coisa à parte. E aí ele tem que entender que ele precisa cuidar disso bem para que ele possa colher os frutos. E a dificuldade do pequeno empresário é realmente essa transição. Sair do momento de pessoa física para o momento de pessoa jurídica. Então, quando ele começa a entender como isso funciona, aí ele aos poucos vai, mas por que é importante já ter uma assessoria, ter alguém te acompanhando desde o início? Para essa questão não se tornar algo tão forte na pessoa, a ponto de depois ela ter muita resistência em aceitar. Então, quando você tem uma boa contabilidade do seu lado, alguém que realmente te dá conselhos, te orienta, te ajuda, desde o primeiro momento quando você abre a empresa, você evita esse tipo de conceito. Agora, quando isso perpetua em uma pessoa que há anos fez daquele jeito, sempre pegou o dinheiro, enfiou no bolso e saiu andando, fica bem mais difícil. Mas é possível quando você começa a mostrar os resultados para a pessoa, porque nada melhor que o resultado. A pessoa pode questionar o que for, aí ele vem e tem um resultado, fala assim, poxa, esse dinheiro estava perdido, agora eu vi esse dinheiro. Vamos fazer desse jeito. E aí ele perpetua aquilo. Posso só complementar? O que você falou está incrustado na sociedade, tá? O grande problema, o empreendedor, lembra sempre disso. A grande base da sociedade saiu da CLT e virou empresário com cabeça de CLT. Nada contra a CLT, que está sendo gravado aí. Mas a CLT é um formato que aprisiona a pessoa. Aprisiona a mente, o emocional, aprisiona de todas as formas, tá? Sou educador, eu sou obrigado a falar isso. Ele aprisiona. Quando você abre uma empresa com cabeça de CLT, você vai agir como CLT. Você vai ser escasso no dinheiro, escasso na mentalidade, escasso no tempo, escasso de todas as formas. E aí quando você vai abrir um negócio, o negócio não aceita desaforo. Então é por isso que a gente bate na tecla aqui. Talvez alguém até pense assim, o Pedro está falando isso porque ele quer vender mentoria. Eu não quero vender mentoria para você, porque você está pensando, eu quero vender mentoria, eu nem quero trocar ideia com você. Não quero vender. Eu não vendo nada. Se você vê valor, você compra. É isso. O grande ponto é, se você parar e começar a investir em você, sua empresa prospera. O Rafael, eu não investia na parte financeira, então eu investia na parte de desenvolvimento e tal, melhorou muito. Só que conversando com ele, eu via que ele começou a fazer umas mentorias também, na área financeira e nessa área pessoal. E aí eu comecei a ver que era valor. Algumas mentorias que eu fui fazendo foi entrando dinheiro. E aí eu percebi que, realmente, se o dono da empresa ele não investir nele, inclusive esses dias a gente brincando com o Dom, falou, a gente tem um hábito de falar, é o olho do dono. Se você pensar isso, você vai falecer com 50 anos. É o olhar do dono. Porque se for o olho, você tem que arrancar seu olho e dar para o funcionário. Nenhum funcionário presta. É o olhar seu. Você tem que aprender a repassar o seu olhar para o outro. Não obrigar ele a fazer igual a você, mas repassar para o outro. Porque o olho você não vai... É o meu olho que engorda. Então, e é por isso que muita gente não consegue fazer B2B. Porque está preso nas tendências da CLT. Acha que tem que ficar 12 horas dentro da empresa. Não faz B2B, não consegue sair da empresa, não consegue fazer gestão do seu tempo, não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Nenhum projeto no planeta Terra que você não tenha tempo para participar, isso chama-se gestão. Então, a primeira fase da empresa, você vai passar a pancadaria. Você cobra o escanteio, corre para cabecear tudo. Só que você tem que entender que você tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Depois do estratégico, você tem que ir para o tático. Então, isso que ele está falando é, se você não repassar isso para um profissional que faz, se você não investir em você, você está fadado ao fracasso. Simples assim. Fracasso não precisa ser só a empresa quebrar.
Porque quando uma empresa quebra, você já quebrou emocionalmente há muito tempo. Você quebra a sua família, você quebra a sua espiritualidade, você quebra tudo. É isso que as pessoas não entendem. Investir nelas é investir em tudo isso. É exatamente isso, porque não é questão de tempo. Empresa que está passando problemas e está ruindo, é porque o empresário não cuidou das finanças pessoais, é porque ele está com problemas dentro da casa dele, e aí isso reflete na empresa, ele não tem cabeça, não tem organização, e vai ruindo, e é só questão de tempo. Não é questão de quando, se vai, é só questão de tempo. E ele até falou que a Kátia, minha irmã, tinha alguns problemas com isso, porque é encostado da família. Mas meu pai não fez isso de propósito. É o jeito que ele foi criado. Então, tem um monte de coisas que na sua empresa você não está prosperando, porque você está fazendo o padrão de 1930. Se você não entender isso, você pode empreender, a próxima pandemia que vier, a sua empresa é a próxima que vai quebrar. Ai, Pedro, você é tão pessimista? Não, isso é realista. Teve muita gente que só usou a estatística para falar que foi a pandemia que quebrou a empresa dela. Ela já estava quebrada. Porque ela não investe em si. Tudo, aí é gasto. Só que o iPhone não está lá, o iPhone é um 14. Mas não faz um curso. Mas não faz uma mentoria, mas não vai para São Paulo participar de uma imersão empresarial, como a Lúcia vai a cada 30 dias, tem gente que vai e posta, tem gente que vai e não posta, mas vá, pelo amor de Jesus Cristo, você tem que cuidar de você. Tem dicas aqui que a gente dá que às vezes não vem, a pessoa não vem. Mas veio lá gravado no YouTube, não assistiu. Você não quer, se você não quer, você vai quebrar. É isso, simples assim. Flávio Augusto dos Santos, né? Assiste o Flávio Augusto dos Santos, patrão dele. Flávio Augusto da Silva. Põe lá e escuta ele falando lá. Se você acha que a gente está falando que está errado, escuta o Flávio Augusto. Essa questão do iPhone que você comentou, eu lembrei de uma palestra que eu fiz em São Paulo, um pouco antes de vir para Botucatu. Era a maior parte de estudantes, e aí foi engraçado que uma moça me abordou depois da palestra, e ela falou assim: você quase me convenceu a não comprar um iPhone. Eu falei, mas quase por quê? Ah, porque eu preciso muito de um iPhone. Eu falei, se eu quase te convencer é porque você não precisa, você tá em cima do muro. Aí passou-se uma semana, ela realmente comprou o iPhone. Depois que ela comprou o iPhone, ela voltou, aí ela conversou com a Kátia, que ela encontrou com a Kátia, minha esposa. Eu não devia ter comprado o iPhone, agora eu fui mandado embora do emprego e tenho que pagar as parcelas. Você comprou o iPhone dela? Falou, dá aqui que eu compro de você, eu pago 50% do valor. Você vê como que é, a pessoa está sempre comprando coisas superficiais, supérfluas, que não vão fazer diferença, se endividando, arrumando problema, e coisas que realmente fazem diferença, ela não está disposta a fazer. Exatamente. Às vezes é o computador que está precisando comprar, mas troca de celular. Então essas decisões, muitas vezes, olha gente, está no teu emocional, às vezes você precisa de ajuda de alguém para te ajudar a decidir, para te ajudar a falar, não faz isso não, não faz isso não. Só que se você não procura ajuda, princípio da humildade, reconhecer, pedir e aceitar. É isso. Reconhece, pede e aceita. Porque às vezes ele vai falar para você, ele fala umas coisas para mim que não é treta pelo telefone. Mas ele fala assim, você confia em mim ou não? Se não confiar, a gente já encerra por aqui. Não, vai lá, cara. É isso. E eu gosto dessa sinceridade. Eu prefiro a sinceridade que dói do que o tapinha nas costas que lá na frente, né? Então eu prefiro a sinceridade que dói no momento. Uma coisa que esse cara me ajudou muito, que eu acho que vocês podem ajudar, podem ser ajudados, não que eu fazia propositalmente, mas eu tinha muito medo de tirar nota fiscal. Quando eu regularizei, quando ele falou, não, eu vou te mostrar que você vai pagar o imposto e vai sobrar dinheiro para você. Porque eu achava, não é que eu pagava, não pagava tudo, porque eu quero sonegar, porque o governo me rouba, também vou roubar. Ele não era isso. É porque eu achava que não ia sobrar. Quando ele fez as contas, mostrou o que era possível de fazer e falou, não, você paga o imposto, fica tranquilo. O dia que eu cheguei para ele, falei, cara, eu preciso de 1 milhão. Ele falou, lembra que eu falei para você dar nota? O problema é seu. Falou, você acha que com o tanto de nota que você tira, você não pega 100 mil, filho, no banco. Aí eu fui no banco, plém, fui no outro banco, plém, fui no outro banco, plém. Daí na hora que a gente organizou por 2 anos, começou a tirar nota de tudo. Começou o banco a oferecer crédito. Então isso é uma coisa, sem contar que você está cumprindo o maior mandado de Deus, que é de César, o que é teu, o que é teu pai, que é tua mãe, seu familiar, seu familiar. Então faz o que tem que fazer. Enquanto você ficar tentando driblar o sistema, você está falando do político, mas você está driblando o sistema na tua empresa também. Faz o que tem que fazer. Dói, mas cura, né? Obrigado, cara. Você me ajudou. Salvou a pátria.
E aí, olha, um recado para todo mundo, gente, porque empresário sempre vai ter medo de tomar decisão, porque é uma coisa incerta, você não sabe qual que é o resultado final que você vai ter. Mas no medo, se você está realmente hesitando ali em tomar a decisão que precisa, tem alguém que possa te assessorar, tem alguém que possa te dar uma luz para que você tome essa decisão mais assertiva, porque ficar com medo e não fazer vai resultar no que você não deseja, que é o fim do seu negócio. Então, tá com medo? Beleza, vai com medo mesmo, mas só que tem alguém ao seu lado de confiança que realmente possa te dar uma base para você tomar essa decisão da melhor forma possível. E aí tudo tende a dar certo. Perfeito. Tem um cliente meu que estava estranhando as cobranças do contador e ele descobriu que ele estava cobrando um 13º no final do ano. Qual que é a sua posição em relação a isso? E cobrar o 13º? Olha, o 13º em escritórios contábeis, ele é um padrão, tá? Porque ele sempre tem essa 13ª mensalidade realmente, porque as mensalidades são para os custos mensais e quando tem a empresa, tem os funcionários, vai ter o 13º, então ele precisa ter esse adicional. Então é algo que é normal ser cobrado nas empresas. Sempre tem a 13ª mensalidade, então chega lá em dezembro ele cobra 2 mensalidades. Agora, se o rapaz está praticando alguma coisa diferente durante o ano, aí é outra situação. Porque isso sempre é algo que está bem definido entre o cliente, é uma prática comum, não é nada... Não está te roubando, não. Todo contador vai cobrar o 13º, a não ser que ele não queira cobrar, ou ele fala, ó, é opcional, igual 10% do restaurante, mas é uma prática normal mesmo. E aquela parte que você falou para mim uma vez sobre o contador pedir o dinheiro e não te dar o boleto para pagar. Acho que isso é importante. Isso aí é uma prática antiga que uma vez o Morato me perguntou assim, poxa, mas eu não posso te dar o dinheiro e você paga para mim? Aí eu falei assim, Morato, isso é o seguinte, desde que eu me conheço por contador, eu vi muitos problemas sobre isso no passado, porque existiam muitos problemas de fraude. A contabilidade pegava o dinheiro e não pagava os impostos, e ele ficava fazendo tipo estilo de pirâmide, ele usava o dinheiro para outras coisas, depois pegava o dinheiro do outro cliente para pagar do imposto do anterior, e em alguns casos isso estourou, e sempre estourava, e aí o contador, a empresa descobriu que estava com muitas dívidas, problemas, e aí o camarada tinha que levantar dinheiro para resolver de um dia para o outro. Então é algo que eu até falei para o Morato, falei, olha, não é recomendável, não é a prática dos dias de hoje, isso foi feito no passado, e muitas pessoas sofreram muito com isso, porque teve pessoa que perdeu a empresa por conta disso, né, que o contador pegou o dinheiro e não pagava os impostos e não tinha o que fazer. Então é bom tomar cuidado, não é uma prática comum. A Manu? Em relação ao 13º ainda, uma dúvida que eu tenho. Nós somos, todo mundo que trabalha comigo é autônomo, independente, autônomo, trabalha pra gente, a gente não paga 13º. Como que funciona essa questão? Hoje a gente está com o contador, ele não cobra por conta disso, mas... Se você tem um autônomo que está regido pela CLT, não tem a obrigação trabalhista de pagar o 13º. Porque essa é uma questão trabalhista, está regido pela CLT. Então, quando você não está regido pela CLT, você não tem esses benefícios que teria na CLT. Autônomo é autônomo. Entendeu? Mas ele tem GPA, tudo certinho. Ele vai fazer recibo para você, você fala o RPA. Ele é autônomo oficial. Ele é produtor, ele cresce só, não trabalha pra gente, ele presta serviços, não tem CNPJ. Mas está documentado. Ele faz um recibo. Porque ele tem um recibo de autônomo, ele tem o CRES, ele tem inscrição na prefeitura, recolhe a INSS. Como se fosse um negócio entre imobiliário. É a mesma coisa de contratar um prestador de serviço. Se ele fosse um prestador de serviço pra gente, mas não tem vínculo. Não vai ter, questão trabalhista não envolve, não vai ter essa questão de férias, 13º. Ele é uma prática igual contratar outra empresa. 10 mil no serviço, 10 mil, você me dá os 10 mil, acabou. Não tem depois, meu 13º, minhas férias, não existe. É só o que está dentro da CLT. Último dom, não menos importante. Tá. Não, eu só pegar um gancho, depois eu tinha uma outra pergunta que era minha, mas, por exemplo, vocês sabem que eu tenho um contador há 40 anos, né? Eu tive 36 anos de atividade do exercício da minha empresa de São Paulo. Ele nunca me cobrou o 13º, mas eu acho que esse negócio do 13º é uma herança da CLT, de quando o contador era o funcionário de uma empresa estruturada e tal qual os outros funcionários, ele ganhava o 13º. Porque eu vejo diferente, eu não acho legal. Porque a minha empresa, ela só tem 12 meses de faturamento, né? Então, quando chegou dezembro, não existe um mês intermediário entre dezembro e janeiro, né? Então,
Enquanto empresa, né? O seu contador vai fulminar. Sempre. Já é amigo, né? Sempre foi assim, sempre teve essa questão do 13º, é a prática comum. No meu caso, eu não cobro só mensalidade normal, não tem. Mas é uma prática comum dos escritórios, por conta dessa despesa adicional, porque a mensalidade do escritório ela é muito, a margem é muito justa, tá? Então é difícil, porque para a contabilidade, tem esse preconceito que existe sobre a contabilidade, dificulta muito na hora de negociar o valor dos honorários, porque a empresa não vê como algo importante. Ela vê só como uma coisa acessória, que ela é obrigada, porque o governo impõe que ela tem que pagar impostos. Então, ela não dá tanto valor para o serviço contábil. E isso é uma questão que deveria ser muito mais revista. Por exemplo, quando foi que você viu no país greve de contadores? Mídia alfaiate. É uma coisa que não pode parar. Imagina a contabilidade do país falando, não vamos recolher imposto, vai parar todo mundo do país, não entra um dinheiro, R$1 no cofre público. Então, assim, é uma coisa que é muito importante, é uma veia horta aí da questão financeira para o governo, e as pessoas não veem com bons olhos. Só que deveria mudar esse conceito. É uma coisa que deveria ser diferente. A pessoa que não dá valor para o escritório de contabilidade, eu nunca questiono nada. Né? A pessoa que não dá valor para o escritório de contabilidade, ela não dá valor para o metro quadrado do pedreiro, que é o dobro do outro, mas o cara tem nível laser, coloca a coisa melhor. E como eu sempre falo recorrentemente aqui, não dá valor para nada que signifique propriedade intelectual e serviço. Mas aí quando vai comprar um carro na concessionária, fica lá babando um tapetinho porcol, né? Que é o máximo que ele ganha, né, Fernando? É a questão de... Baixar o preço 20%. É a questão da necessidade. A necessidade dele faz ele dar valor porque ele realmente acha necessário. Eu pensei que o Fernandão tinha... Ele falou, Borcol eu conheço. Mas ele falou que quer fazer uma pergunta. Faz aí, hoje. Você presta assessoria, certo? Para a parte financeira. Não dá choque com a empresa de contabilidade da empresa? Por exemplo, o cara pratica de uma forma e você, não, vamos fazer assim que assim vai dar certo. Não dá conflito. Então, esse é o meu papel, de mediador. Então, o meu trabalho está pautado em ajudar o empresário a entender a importância de unir as duas coisas. Porque a parte financeira não anda separada da contabilidade. Entendeu? Não dá conflito com o contador que presta o serviço? Não, porque o que acontece? Eu sou um contador e eu estou alimentando as informações, certo? Então, eu já me pauto das práticas contábeis para orientar o meu cliente. Então, nunca vai dar conflito lá com a parte contábil e a parte financeira, porque eu estou intermediando as duas coisas para que elas sempre estejam unidas. Tem que ter unidade, não dá para ser separado, financeiro, contabilidade. Você fala no caso de o cara já ter um contador e querer contratar a sua assessoria. Não, mas aí, peraí, não, nesse caso, não. Aí dá. Não, nesse caso, porque aí é só uma questão consultiva, não, se você já tem uma empresa... E orientar a fazer, faça assim, assim, assado. Contador, peraí, quem que esse cara tá... Pode acontecer, né? Aí eu me pauto das regras da contabilidade, né? A gente não vai agir dessa forma, entrar num ambiente que pertence ao outro profissional, né? Então isso daí não vai acontecer. Então, por exemplo, pode acontecer de a pessoa contratar uma consultoria paralela para fazer algo específico. Desde que eu não interfira nos trabalhos do profissional anterior, aí eu vou falar, isso aí você conversa com o seu profissional. Porque isso aqui, ele tem que respaldar você. Agora, isso aqui eu posso te ajudar. Então, nesse critério, eu estava entendendo como eu fazendo os dois papéis. Se a pessoa já tem um profissional, aí não. Aí eu não vou invadir o espaço do outro porque é ética profissional. Eu tenho que respeitar o outro profissional que está do outro lado. E agora, se for só um trabalho consultivo, alguma coisa paralela, aí eu vou até o meu limite e o restante, o próprio profissional da pessoa vai ter que dar o respaldo para ele. Posso, eu estou seguindo porque tá eu sou testemunha, você pratica essa ética. Eu sou testemunha. E se você, na sua consultoria, que você está prestando para um cliente, percebe que o contador dele está fazendo alguma coisa que não... Aí você não pode falar para ele, se reporta ao seu contador. Já você descobre no trabalho que tem coisa que está prejudicando o seu cliente. Olha, eu vou te dar um exemplo com base numa situação que eu vivi dentro do escritório lá em São Paulo. Eu, trabalhando no escritório de contabilidade, saí de férias... A empresa me contratou para fazer uma consultoria paralela, mas com relação ao sistema, porque eles estavam trocando o sistema operacional, eu queria saber se estava tudo realmente dentro do sistema.
E aí, no escritório, está lançando as coisas. Entende-se que está tudo certo. Todas as notas estão lançadas. Vou fazer uma consultoria paralela, só para ver se o sistema está rodando e está tudo certinho. Verificou que estava quase 1 milhão fora do sistema. Aí você imagina, falando assim, ó, vocês tributaram aí 1 milhão errado. Aí vou fazer o quê? Vou virar para o escritório e falar assim, não vou falar. Não, na hora de implantação do sistema, aquele famoso input do funcionário lá na ponta, eles não colocaram as informações como deveriam e faltou muitas das informações na transição de um sistema para o outro. E aí eu tive que chegar lá no escritório e falar, ó, fizeram aqui os impostos errados, tem que corrigir. Então tem coisas que você vai... Você está falando de dentro da empresa. Exatamente. Mas vamos falar do contador fora. Está lá fora, você foi contratado para fazer o trabalho. Tem que ser evidenciado. Tem que ser evidenciado. Porque, assim, o que meu trabalho vai fornecer um relatório final. Falar assim, olha, a situação é essa, aconteceu isso, isso e isso. Agora você conversa com o seu profissional. Entendeu? Porque esse trabalho ele é bem específico. Quando eu presto serviço para alguém que já tem uma contabilidade, ela já tem uma assessoria contábil, eu só vou prestar um serviço específico para alguma demanda ali que é paralela, que não vai interferir, influenciar no trabalho do profissional que já está ali. Entendeu? Então, alguma questão de auditoria, um controle... Coleta de dados para você preparar o seu relatório, você percebe que tem coisa muito errada no profissional que está trabalhando lá dentro. Vai ser evidenciado o problema. Vai ser evidenciado. Olha, na avaliação aconteceu e evidenciou-se isso. Agora você toma a decisão que você achar melhor e conversa com o profissional que te dá assistência. Porque eu não vou ir lá debater com o profissional que cuida da empresa dele. Eu só vou apresentar para o meu cliente, olha, o relatório final é esse, foi evidenciado isso e a situação é essa. E isso aqui é perigoso, você precisa dar atenção para isso. Conversa com a pessoa. Eu estou te perguntando, porque minha esposa está em escritório de contabilidade, e no passado ela viveu esse drama na cabeça dela. Porque ela é muito CDF. Tá certo? Não é um defeito. Tá certo? Mas ela é muito CDF em relação ao padrão de comportamento de escritório de contabilidade que é novo. Tá? E ela passou por uma situação como essa. E eu falei para ela, ó, isso é aponta. Você tem que fazer o apontamento. Por ética profissional, você tem que apontar o que você evidenciou ali. Você fez o relatório e chegou naquela conclusão. O profissional está prejudicando a empresa. Você aponta, você tem esse problema. Porque às vezes não é culpa nem do profissional, às vezes foi um descuido, alguma coisa que passou e realmente surgiu aquele problema. Então tem que apontar, não tem como, porque é uma questão de ética. Você está fazendo um trabalho, você é um profissional, você é a mesma coisa de um médico, descobrir que você está com câncer, e olhar e falar, abrir você, está com câncer, fecha, está tudo bem, passar bem, viu? Não dá. Mas eu acho que eu sempre apontei, sempre, não denegrindo a imagem do anterior, do paralelo, mas focando na especificidade. Olha, está instalado errado esse PBX. Foi seu pai. Um dia, eu cheguei para um cliente e falei, meu, quem fez esse serviço? A mulher dele falou, mas está ruim? Completamente ruim. O cara tampou a caixinha aqui. Eu estava instalando um PBX, foi meu pai. A menina falou, foi meu pai. Meu pai é pobre, meu pai é marceneiro, meu filho unido disse isso lá atrás. E meu pai fez. Eu falei, você vai ter que chamar o seu pai. Eu falei, pô, lá aqui, eu não consigo adivinhar o que tem aqui atrás da madeira. Eu escolhi um conduíte. Então... Se não fala, se o médico não fala, o cara fala, eu fui no doutorado, ele falou que eu estou saudável. Aí você faz um exame lá e descobre que a pessoa tem um tumor, você não vai falar? Então, eu sei, então por isso que é importante que eu vou falar, porque assim, quando você falou, porque você é um BPO financeiro também, não é isso? É. Ótimo. Então, o que acontece? Eu também estou prestando consultoria. O que aconteceu? Eu peguei 3 casos, então estou achando que é um negócio meio... Com contadores rasgando NFE, achando que isso resolve, não lançando contabilmente. A gente sabe que é algo... Gente, na hora que você emite uma nota fiscal eletrônica, a Fazenda já está sabendo que você emitiu. Então, o contador está fazendo isso e gerando um problema. 3 casos. E um cliente que tomou uma multa de R$2 milhões. Então, o negócio é muito sério. Contador é uma coisa muito séria. Entendeu? Então, e se a gente presta consultoria e tem acesso aos números, a gente tem que denunciar e tem que realmente falar para o cliente, cara, olha o que está acontecendo, olha o que isso vai te causar de problema, e já, olha aqui o custo que isso já está te gerando. Então, isso é importante deixar bem frisado, que tem pessoas ainda cometendo erros gravíssimos em um mundo tecnológico, onde todo mundo sabe tudo, sobre tudo. Acabou a contabilidade no papel de pão, né? Não existe. Exatamente. Imprescindível a
contratação de uma consultoria para verificar se a pessoa que está fazendo direito. Né? Trágico, mas americanas, né? Tem que fazer, velho. Empresas grandes fazem até auditoria por conta disso, para ver a regularidade, acompanhar, mas é aquela coisa, é o estar próximo. Quanto mais próximo você estiver, menos você evita esse tipo de situação. Pessoal, nós vamos fazer o encerramento. Vocês gostaram? Pano pra mangona, né? A gente pode marcar um outro dia e o Rafael dá algumas dicas pra gente. Vocês acham legal? Pode ser um dia de dicas aí e eu acho que até antes do que isso, marque um B2B com ele, converse. Às vezes ele pode auxiliar a tua empresa de diversas formas aí que às vezes você nem conseguiu captar aqui. Lá numa conversa paralela com ele, ele consegue identificar algo que pode te ajudar na vida pessoal e profissional. Certo? Obrigado, pessoal. Nas horas vagas. Som, teste, ei. É isso aí. Uma salva de palmas para o Rafael. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez vocês pela presença aqui, por terem ficado até agora. Foi muito legal, conteúdo enriquecedor. Não percam na semana que vem, não lembrem, aliás, não esqueçam, que na semana que vem você pode trazer um convidado e alguém da sua equipe, porque vai ter uma dica muito legal. A gente quer lotar isso aqui, fazer com 100 pessoas. Beleza? Grande abraço para todos vocês, até semana que vem.